Muito bom dia, minha família amada do coração! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. E o vídeo de hoje, família, é um vídeo muitíssimo especial. Vou te contar por quê. O que acontece? Muitas pessoas, inclusive se você não me segue no Instagram, me segue lá, @humanaqueama. Quando eu coloco caixinha de perguntas lá no Instagram, as pessoas costumam me perguntar. Essa pergunta se repete muitas e muitas vezes. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta pra mim, costumam fazer essa pergunta pra mim. E qual é essa pergunta? Essa pergunta é: Fernanda, você tem alguma dica pra ler a Bíblia? Fernanda, você pode me ajudar a ler a Bíblia? Fernanda, não consigo, as pessoas, alunas também já me falaram muito isso, não consigo entender a Bíblia, acho muito difícil, ou não consigo me concentrar, ou sinto sono, né? O inimigo, ele ruge como um leão, né? Ele tenta parecer um leão, ele fica ao nosso derredor, bem perto, assim, tentando nos distrair, tentando tirar a gente daquilo que é o nosso caminho, daquilo que o Senhor tem para nós. Então, o que a gente tem que entender? Toda vez que a gente senta para ler a Bíblia, a gente não está lendo um livro qualquer. A gente não está fazendo nada por obrigação. A gente está sentando para passar um tempo com o nosso Pai. A gente está sentando com dois maiores objetivos. Quais são eles? Primeiramente, conhecer mais de Deus. A Bíblia fala, conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus. Então a gente está aqui todo dia para a gente conhecer mais do nosso Pai do céu. Todo dia a gente senta com a Bíblia, a gente abre a Bíblia, a gente ora, a gente olha para Jesus, porque a gente lê essa palavra porque a gente quer conhecer mais dele, a gente quer conhecer. A Bíblia fala, inclusive, família, que a glória de Deus é ocultar certas coisas, e a glória dos reis é descobrir essas coisas que o Senhor oculta. Então a gente tem que ter, assim, muita fome, muita sede, inclusive também Provérbios vai dizer, né, que a gente vai entender o temor do Senhor quando a gente buscar o Senhor mais do que tudo, mais que busca tesouro, prata, ouro, entendeu? Quando a gente buscar o Senhor mais do que tudo, a gente vai entender o que é temer o Senhor. Então, qual é o principal objetivo da gente sentar com a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia? Qual é o principal objetivo? Conhecer mais o Senhor. E também tem um outro. Qual é o segundo principal objetivo? É a gente se transformar naquilo que nós nascemos para ser, naquilo que o Senhor nos criou para ser. O principal objetivo é a gente conhecer o Senhor e alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Então, porque sempre tem essa pergunta, porque sempre me pedem ajuda, eu sentei com o Senhor e falei, Senhor, vamos criar uma metodologia? Vamos criar um passo a passo? Creio que foi Ele que colocou isso no meu coração, né, e foi me guiando. E assim, o que eu vou falar pra vocês hoje é muito simples, é muito simples mesmo, tá? São 3 passos, basicamente, que vai te ajudar a conhecer mais de Deus quando você for ler a Bíblia e se transformar. Alinhar o seu coração com o coração de Deus, viver a vontade de Deus, porque Jesus, ele nos ensinou que a gente tem que falar, papai, que venha o seu reino, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, certo? Então muitas vezes você vai chegar na hora de ler a Bíblia, na hora de orar, na hora de falar com o Pai, na hora de passar tempo com o Pai, e você vai estar sentindo coisas, pensando coisas, vai estar com desafios, problemas, obstáculos, montanhas, não sei o que na sua vida, né? Tribulações vai ter, normal, tá? Mas você tá ali para se esvaziar de si mesmo, você tá ali para não levar nada pra mesa. Muitas vezes sim, você vai levar, você vai falar, pai, tô com essa dor, pai, tô sentindo isso, pai, tô pensando isso, pai, tenho essa necessidade. E ele vai te cuidar, ele vai te curar. Mas como ele faz isso? Conforme você vai conhecendo ele e conforme ele vai tocando seu coração, se revelando para você e dizendo o que ele pensa de você, o que ele sente de você, o que ele quer para você, os planos que ele tem para você, tá? Então, a gente vai começar esse vídeo hoje, que teve essa introdução gigantesca, mas o vídeo vai ser curto, com algo com um exercício que eu passei ontem, para a primeira pessoa que eu compartilhei essa metodologia, esses 3 passos. Então você tem que decorar comigo, esses 3 passos são simples, escreve aí. O primeiro passo é, quem ele é? O segundo passo é, o que ele quer? O terceiro passo é, que seja feita a sua vontade. Repete comigo, quem ele é, o que ele quer e que seja feita a sua vontade. É isso que eu tenho que me perguntar. Quando eu vou ler a Bíblia, eu não preciso
Por exemplo, ler um Salmos inteiro, uma história inteira, um capítulo inteiro. Você não precisa ter essa, sabe, essa preocupação, essa pressa, essa necessidade de, não, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Calma, calma. O mais importante é você conhecer o seu Criador. Conhecer o seu propósito, conhecer o coração do nosso Pai do Céu, conhecer o que ele pensa, o que ele gosta. Quais são as intenções dele, as intenções do coração dele, por que ele se move. Como é que ele se sente, como é que ele quer que você se sinta, o que ele quer que você faça, por que você exige, entende? É maior do que a gente decorar versículos com toda liberdade aqui no Senhor, eu estou te dizendo isso, com muito amor, tá? Mais do que a gente decorar, saber, conhecer história, saber nome, não sei o que lá e tal, a gente tá aqui lendo a Bíblia para conhecer o nosso Pai do Céu, as histórias dos nossos antepassados, tudo que o Senhor se revelou, fez na vida deles, mostrou o poder dele, é para fortalecer a nossa fé, é para ativar a nossa fé, é para nos, sabe, encher de ânimo. Mas a gente tá aqui abrindo essa Bíblia, conhecendo mais o nosso Pai, e alinhando o nosso coração ao dele, e entendendo qual é a vontade dele, para que a gente viva as nossas experiências com ele, para que a gente viva milagres, para que a gente viva o sobrenatural, o extraordinário, entende? Então vamos lá. Ontem eu passei essa metodologia para a primeira pessoa, e eu falei assim, abre lá o Salmos 1, porque essa pessoa, vou te contar, essa pessoa, o que ela tá fazendo? Ela tá lendo a Bíblia. Só que ela disse pra mim que ela lê de forma fria, entendeu? De forma história, tô lendo uma história, tô conhecendo a história, tô decorando e tal, mas o Espírito não tá se revelando, o Espírito não tá falando comigo. Então, uma coisa que eu não fiz lá no começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, porque eu comecei a ler a Bíblia sozinha, em casa, ninguém me apresentou Jesus, foi o próprio Jesus que se apresentou, foi o próprio Espírito Santo que me chamou para comprar uma Bíblia, ler uma Bíblia, e ele se apresentou para mim através da palavra. Eu não fazia isso porque eu não sabia que tinha que fazer isso, eu não ia pra igreja, não conhecia ninguém que conhecia Jesus, então foi ele mesmo, né, que foi se revelando. Então eu não sabia que eu podia orar e pedir, Espírito Santo, me revela, fala comigo. Eu não sabia, mas hoje a gente sabe. E então a gente pode fazer, tá? A gente pode abrir a Bíblia e falar, papai, Jesus, Espírito Santo, se revela. Fala comigo. Essa é a sua palavra, Senhor. Isso é você. Fala comigo. Me mostra mais de você, me deixa te conhecer mais. Toca em mim, toca no meu coração, Senhor. Abre os meus olhos. Me deixa entender de forma espiritual, sabe? Me deixa sair do racional, me tira dessa racionalidade e deixa eu te conhecer, eu me relacionar com você. Me deixa te ver face a face. Me deixa ver a sua face bondosa, sua beleza, seu coração que transborda de amor, misericórdia, paixão por mim. Então vamos lá. Aí eu falei pra ele assim, ó, abre o Salmos 1, mas você não precisa ler tudo, porque isso também é uma coisa que as pessoas querem fazer, que eu tava falando antes pra vocês. Às vezes a gente quer ler muita coisa, mas aí você acaba de ler e você fala, tá, mas e agora? Não entendi nada, entendeu? Então o que você tem que fazer? Outra coisa, vai escrevendo do ladinho as coisas que você entende, as coisas que você tá lendo, isso vai te ajudar também, eu faço muito isso. Então vamos lá. Salmos 1, você vai ler do 1 ao 2, só. São 2 estrofes, você vai ler 1 e 2, só. Aqui você vai já conhecer mais o Senhor e vai ter a oportunidade de transformar seu coração, tá bom? Então vai ser assim. Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Eu não vou te contar o meu entendimento sobre essa passagem, especificamente, tá? Eu vou te contar a experiência que eu tive com essa pessoa que eu estava apresentando a metodologia ontem. E aí essa pessoa falou assim, eu falei, o que você consegue ver? Quem Deus é? Quem Deus é? O que ele gosta? O que ele... Quais são as intenções dele? Aí ele falou, aqui tá escrito que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então a gente já entende, né? Que o Senhor, ele é um conselheiro. O Senhor, ele é um pai que nos instrui. Ele tem prazer em nos ensinar, em nos instruir, em nos aconselhar. Então aqui ele já tá falando, olha, é feliz
aquele que não segue o conselho dos ímpios. Calma aí. Então, se o meu pai, ele é um conselheiro e ele tá me falando que você que é feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, dos impiedosos, daqueles que estão desligados do Senhor, que não imita a conduta dos pecadores, então calma, o meu pai é conselheiro. O meu pai tá me aconselhando, ele tá dizendo para eu não seguir o conselho dos ímpios, então é para seguir o conselho de quem? Sim, é para seguir o conselho do meu pai. É para seguir o conselho daquele que não é ímpio, daquele que é piedoso, mas acima de tudo, é para seguir o conselho da palavra de Deus. É para seguir o conselho do Espírito Santo, para seguir o conselho de Jesus, é para seguir o meu pai, para ouvir o meu pai. Afinal de contas, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Então, eu continuei perguntando, tá, então, do que ele gosta? Quem ele é? Do que ele gosta? Bom, eu acredito que ele não gosta de pecado, porque está escrito, é feliz aquele que não segue os pecadores. Eu acredito que ele gosta que eu não siga as vozes, os conselhos de pecadores, de ímpios, de zombadores. E aí a gente começou a conversar sobre, não é só sobre pessoas, entende? Muitas vezes são pensamentos, são vozes, nesse mundo tem muitas vozes, não é mesmo? Então você tem que entender que algumas vozes vêm do Senhor, outras vozes não vêm do Senhor. Aí você precisa conhecer o Senhor para você reconhecer a voz do Senhor. Você precisa saber qual é a voz do Senhor. Então, do que meu pai gosta, do que meu pai não gosta, quem que ele é, o que ele não é. Meu pai lança para mim pensamentos de tenha medo, fique preocupado, fica ansioso, fica agitado, fica tenso, fica angustiado. Óbvio que não, meu pai não é essa pessoa. Que tipo de pensamento que meu pai lança sobre mim? Que tipo de voz? Qual é a voz do meu pai? Quais são os pensamentos do meu pai? Meu pai tem pensamentos de paz. Meu pai é o Todo-Poderoso, meu pai é o soberano, meu pai pode todas as coisas, meu pai me ama, meu pai é meu conselheiro, meu pai é meu provedor, o meu pai tá comigo em todo o tempo. E ele tá dizendo, não escuta essas vozes que não são minhas. Não escuta esses conselhos maus que vêm para destruir. Escuta o meu conselho. Eu vim edificar, eu vim construir. Eu vim trazer paz, alegria, amor. Vim fazer você prosperar. Vim fazer você romper. Vim fazer você sentir bem-estar. Eu vim fazer você ser pleno, viver uma vida abundante. Escuta a minha voz, tá? E aí continua aqui, ó. Não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então vamos para a nossa metodologia. Quem é o Senhor? Primeiramente a gente entende. Meu pai é conselheiro, meu pai está me ensinando. Meu pai não gosta que eu me assente na roda dos pecadores, que eu escute os pecadores, os impiedosos, os zombadores. Meu pai não quer que eu escute esses conselhos. Meu pai não quer que eu tenha esses conselheiros. Meu pai quer que eu cuide muito bem das minhas companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Meu pai quer que eu tenha atenção com isso. Meu pai, então, me alerta. Meu pai é a minha luz. Meu pai, eu tô vendo quem Deus é, entende? Quem Deus é? Quem Deus é? Vamos lá. Meu pai, ele gosta que eu medite. Medite no quê? Na palavra dele. Medite no quê? Na voz dele. Medite no quê? Naquilo que ele me fala. E não medite nos meus problemas, nos meus gigantes, nas minhas montanhas, entendeu? Nos impossíveis. Não, ele não quer que eu fique meditando no que os ímpios, os pecadores, os zombadores ficam falando. Não. Não quer que eu fique meditando no medo, pensamento de preocupação. Não, meu pai não é essa pessoa. Tá? Essa foi a conclusão que eu cheguei ontem com a primeira pessoa, o primeiro aluno que ouviu essa metodologia. Tá, e o que meu pai quer que eu faça então? Meu pai quer que eu medite na lei dele, dia e noite. Quer que eu medite na palavra dele, dia e noite. Meu pai quer que eu escute a voz dele. Meu pai quer que eu fique pensando naquilo que ele me fala. E não nos meus próprios entendimentos, nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios sentimentos. Não, meu pai quer que eu
Escute o pensamento dele. Escute a palavra dele. Medite. O que é meditar? É eu ficar que nem, sabe um chiclete que você fica mastigando, mascando, sei lá, na sua boca? Só que na sua mente, na sua boca, entendeu? E aí, como, né, essa primeira pessoa que escutou essa metodologia, ela estava falando muito sobre preocupações, medos, ansiedades e tal, o Senhor, ele veio e me trouxe para uma palavra na mente, que é Mateus 6. Eu espero que esteja ficando claro, família. Esse é só o primeiro vídeo sobre isso, sobre essa metodologia, depois a gente vai cada vez ficar mais claro, porque agora eu tô tendo que falar muitas coisas além da prática, metodologia prática, mas vamos chegar lá, tá? Vai dar tudo certo. Me conta aqui se você tá entendendo, se tá fazendo sentido pra você. Se você não entender, você me fala também, que eu faço questão de te responder com muito amor, com muita alegria, tá bom? Vamos lá. Então, Mateus 6, preocupações da vida. Preocupações da vida fala o quê? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Parou aí. Calma aí. Quem é o meu pai? Como é que ele pensa? Meu pai se preocupa? Não, meu pai tá falando o que pra mim? Meu pai tá falando, não se preocupe. O que ele quer que eu faça? Meu pai quer que eu não me preocupe. Simples. Meu pai quer que eu não me preocupe. Meu pai quer que eu não me preocupe. Meu pai é o Deus Todo-Poderoso me dizendo, não se preocupe. Meu pai não quer que eu me preocupe. Beleza, aí continua. Não se preocupe quanto que comer, quanto que beber, quanto seu próprio corpo, com o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro. Contudo, o Pai as alimenta. Você não tem muito mais valor do que elas? Por mais que se preocupe, quem pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Então, a gente começa a, depois de ler toda essa palavra, a perguntar, né? Quem é meu pai? Como é que ele pensa? Bom, meu pai é o Deus Todo-Poderoso, ele é um conselheiro, ele é a luz, ele me dá direção. Tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta. Então, o que ele quer que eu faça? Como é que ele quer que eu me sinta? Bom, meu pai, ele quer que eu medite na lei dele. Ele não quer que eu me assente com os pecadores, que eu escute os conselheiros maus. Ele quer que eu escute ele. Ele quer que eu modele ele, e não os moldes e padrões desse mundo, e não os pecadores, que eu não imite. Ele não quer que eu imite a conduta dos pecadores. O meu pai não quer que eu me preocupe. Por quê? Porque me preocupar não vai me levar para lugar nenhum. Que me preocupar não vai fazer acrescentar nenhum segundo da minha própria vida. Por quê? Porque meu pai é o Deus Todo-Poderoso. O meu pai, ele é o meu provedor. O meu pai, ele cuida de mim e ele quer que eu saiba que eu não preciso me preocupar. Então agora vamos pro passo 3 da nossa metodologia. Já sei que meu pai é, já sei do que ele quer que eu faça, o que ele não quer que eu faça, e agora que seja feita a sua vontade, pai. Que seja feita a sua vontade. O que eu preciso transformar? Eu preciso me perguntar. Bom, se eu tô escutando as vozes dos pecadores, dos zombadores, dos agitadores, se eu tô me sentando nessas mesas, eu preciso mudar dessas mesas. Se eu tô escutando esses conselhos, eu preciso parar de ouvir esses conselhos. Se eu tô pensando, meditando sobre isso, eu preciso parar de meditar sobre isso. Se eu tô agitado, se eu tô preocupado que eu tô ouvindo esses conselheiros, se eu tô me preocupando com a minha própria vida, eu preciso parar de me preocupar com a minha própria vida. Eu preciso me transformar, eu preciso viver uma transformação. Então eu me pergunto, que transformação é essa? Porque se eu falei, pai, que seja feita sua vontade, eu preciso viver essa transformação, qual é essa transformação? Essa transformação é, eu vou parar de me preocupar. Se eu paro de me preocupar, eu vou começar o quê? A confiar. Eu vou confiar em Deus, porque eu tô escutando o conselho dele, porque eu tô meditando na palavra dele, porque eu sei que ele tá cuidando de mim, porque eu sei que ele é meu provedor, porque eu sei que eu sou dependente dele, porque eu sei que tudo vem dele, entende? Então, vamos lá. Eu já sei quem meu pai é, eu sei o que ele gosta. Quando eu pergunto quem ele é, isso inclui como é que ele pensa, do que ele gosta, quais são as intenções dele. Quando eu pergunto o que ele quer que eu faça, isso inclui como ele quer que eu me sinta. E depois eu pergunto que seja feita sua vontade. O que eu tenho que transformar? O que eu preciso mudar em mim? Porque lembra, a ideia é conhecer mais de Deus e me transformar. Transformar meu coração, transformar a minha mentalidade, transformar minhas palavras, transformar minhas atitudes, transformar meu modo de viver. Essa é a ideia. É por isso que a gente lê a Bíblia. Então,
eu já entendi, ok. Meu pai é meu conselheiro, meu pai é meu provedor, ele é soberano, ele é poderoso, ele é a minha luz, ele tá cuidando de mim, ele tá dizendo aonde que eu não devo ir, com quem eu não tenho que me sentar, o que eu não tenho que pensar, quem eu não tenho que escutar. Ele tá me dizendo que eu tenho que escutar ele tá me dizendo que eu tenho que ouvir os conselhos dele, ele tá me dizendo que eu não preciso me preocupar com nada, que eu tenho que parar de ouvir esses conselhos de medo, de preocupação, e que eu não tenho que me preocupar porque o meu pai cuida de mim. E aí, pra finalizar, eu gosto sempre de criar algo para eu praticar. Então, nesse dia ou nessa semana, o que eu vou fazer? Eu vou praticar. Eu vou praticar o quê? Meditar nessa palavra, mastigar essa palavra, mastigar isso que eu tô falando. Pai, obrigado, que eu não preciso mais me preocupar. Pai, obrigado, porque eu sei que você tá cuidando de mim. Pai, obrigado, porque eu posso lançar sobre vocês minhas ansiedades, minhas preocupações, porque você cuida de mim. Pai, obrigado, porque você é o meu protetor, porque você é o meu provedor. Pai, obrigado, porque você me vê. Pai, obrigado, porque você me ama. Pai, obrigado, porque eu tô segura. Pai, obrigado porque você é meu conselheiro. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque você é a minha luz. Obrigada porque é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a sua palavra. Pai, obrigada. Eu posso ficar aqui, ó, falando sobre isso. Ou então, Pai, se eu não preciso mais me preocupar, vamos lá, eu tô num caminho aqui. Eu tô num caminho de... acontece um problema no meu trabalho. Pai, se eu não preciso mais me preocupar, porque o Senhor tá comigo, o Senhor vai resolver, o Senhor tá me vendo, o Senhor vai prover. Então, bom... eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou entregar a minha ansiedade, minha preocupação para você, pai, porque o Senhor já disse que não adianta, não preciso ficar preocupado, porque por mais que eu me preocupe, nada vai resolver só me preocupando. Eu vou fazer o que tem que fazer, mas eu vou tirar essa preocupação do meu coração, pai, eu vou te ouvir. Eu vou meditar sobre isso, entende? Eu preciso meditar e aplicar, meditar e praticar. E quanto mais eu medito, mais eu posso aplicar, mais eu vou transformar, porque somos chamados não para sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, claro, essa palavra aqui, ela é easy, né, digamos assim, quer dizer, assim, no sentido de, tipo assim, é muito bom, né, eu não me preocupar. Mas, às vezes, Jesus vai falar assim, ore pelos seus inimigos, e pode ser um pouquinho mais desafiador para algumas pessoas, né, porque é totalmente fora do padrão deste mundo, e a palavra de Deus é totalmente fora do padrão deste mundo. Então, a gente precisa ter essa intencionalidade lendo a Bíblia, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Vai ficar cada vez melhor, porque esse é o primeiro vídeo só, né? Então, vamos recapitular. A metodologia é quem ele é, o que ele quer que eu faça, e que seja feita a sua vontade. Isso significa o quê? Na prática, toda vez que eu ler, eu dei um exemplozinho aqui do Salmos 1, Mateus 6 para vocês, com as preocupações da vida, mas a gente pode aplicar isso para a Bíblia inteira. Toda vez que eu tô lendo, pode ser uma partezinha pequenininha. Quem meu pai é? Do que ele gosta? Como é que ele pensa? Como é que é o coração dele? Quais são as intenções dele? O que ele quer que eu faça? Como ele quer que eu me sinta? Pai, que seja feita a sua vontade. O que eu preciso transformar? Porque eu tô assim, do jeito que ele tá falando? Eu tô pensando assim? Eu tô sentindo assim? Eu tô igual a ele? Eu tô parecido com ele? Porque somos chamados para ser imagem e semelhança do Senhor, né? Então eu tenho que me perguntar, me questionar. E ok, entendi. Então eu vou praticar isso, eu vou mudar isso. Já sei que é isso que eu preciso mudar. Se eu tô me preocupando, eu preciso parar de me preocupar. Se eu preciso parar de me preocupar, então eu vou começar a confiar, vou começar a descansar, vou começar a praticar. Praticar esse descanso, essa confiança e essa meditação no meu coração, em todo o tempo. Porque a gente precisa ser intencional com os nossos pensamentos, entende? Você precisa entender que o Senhor, Ele deu para você poder, capacidade, autoridade para você dominar, acima de tudo, sobre si mesmo. Você precisa se dominar. Isso significa que você pode escolher os seus pensamentos. Você pode escolher quais pensamentos sim, quais pensamentos não. Quais palavras sim, quais palavras não. O que eu vou dizer com a minha boca, o que eu não vou dizer com a minha boca. Lembra disso. A nossa boca, as nossas palavras têm poder de gerar vida ou morte. A nossa boca, as nossas palavras têm poder de abençoar ou de amaldiçoar. E sabe, às vezes a gente tá falando algo e nada tá acontecendo. Mas de repente, pá, acontece algo que a gente tem falado. Sabe, eu tô com medo de tal coisa acontecer, tô com medo de tal coisa acontecer, tô com medo de tal coisa acontecer, tô com medo, chega uma hora, pá, falou, tua boca tem poder, tua palavra tem poder, a palavra tem poder. A mesma coisa, o oposto. A boca tem poder de gerar vida, bênçãos. Então, Pai, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Pai, obrigado que o Senhor é meu conselheiro.
Pai, obrigado, porque o Senhor é o meu provedor. Meu Pai é meu provedor. Meu Pai é meu provedor. Meu Pai é meu provedor. A minha resposta vem do céu. Minha resposta vem do céu. Minha resposta vem do céu da terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e a terra. E de repente, tá. Entende? A palavra gera vida, gera bênção, tem poder de amaldiçoar ou de abençoar a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Certo? Então, é isso. Vou deixar na descrição do vídeo, com bastante clareza e simplicidade e praticidade, para vocês praticarem quando vocês forem ler a Bíblia. Me contem se fez sentido para vocês. Me contem, pratiquem, vejam, coloquem na prática, vê, faz sentido para mim, ou não tá fazendo sentido. Ainda tô com dificuldade, não, agora ficou mais fácil. Agora faz sentido. Por quê? Essa primeira pessoa que conheceu essa metodologia disse que fez muito sentido. Diz que agora sim tá sendo mais intencional, agora sim tá experimentando algo que não é a história, entendeu? Não é, lá aconteceu há 2000, não, é comigo, tá acontecendo aqui comigo agora. Meu pai tá fazendo uma transformação em mim agora, tá bom? Me conta aqui se fez sentido pra você. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Me conta aqui embaixo se você quer que eu faça mais vídeos usando essa metodologia. Tipo assim, pegar pedacinhos da Bíblia e a gente explorar essa metodologia, quem meu pai é, como é que ele pensa, o que quer que eu faça, que seja feito sua vontade, qual a transformação tem que viver em mim, que eu vou meditar, o que eu vou praticar. Me conta se você quer que a gente faça mais disso, tá bom? Beijo no seu coração, muito obrigada pela sua vida, pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau.